Louvado seja o nome do Senhor. Queremos trazer uma palavra de Deus nessa oportunidade em Apocalipse 21, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: E o que estava sentado no trono disse: Faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Glória a Deus. O capítulo 21 fala do novo céu e da nova terra. E existe muito questionamento sobre o que será um novo céu, o que será a nova terra. Haverá a restauração desta terra? Surgirá um novo planeta? As duas linhas de pensamento nos levam a uma grande reflexão. Mas o interessante do próprio Senhor Jesus estar falando, que ele está falando do trono. Ele está falando do lugar que ele conquistou por méritos, sendo ele inocente, sendo ele imaculado, sendo ele o Cordeiro de Deus, foi até a cruz e morreu, ressuscitando ao terceiro dia, conquistando o trono por merecimento, onde o próprio Pai, o próprio Senhor, deu a ele as chaves da morte e do inferno. E o Senhor Jesus reina nos céus de glória e reinará também no ano milenar para a glória e honra do Senhor. E são palavras de Jesus, porque o Senhor, Deus, trabalhou e entregou nas mãos do Filho todas as coisas, porque diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo de número 5, que não havia ninguém, absolutamente ninguém capaz de desatar os selos, aleluia, mas então, diante de um clamor e da ausência de alguém fala: eis aqui o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que foi morto, está vivo. O único capaz de desatar os selos, o único capaz de abrir, de ler, de olhar para o livro, porque ele também tem os olhos como chama de fogo. E aqui ele está dizendo: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia. Quando olhamos nova todas as coisas, nós logo entendemos que haverá mudança, haverá uma transição, e toda vez que nós olhamos para essa palavra dizendo faço nova todas as coisas, nós podemos entender que algo novo está para vir para a nação de Israel. Nós também podemos entender que algo novo está para vir para a igreja do Senhor Jesus. E também algo novo para o cristão. Aleluia. São palavras de Jesus. Primeiro, não vai ficar como está. Nós estamos vendo aí a situação de Israel sofrendo ameaças e apertos por todos os lados, onde a situação ainda não se acerrou, a situação ainda não se aprofundou para uma grande perseguição, mas por fim virá, porque Israel é o relógio de Deus, Israel é o termômetro de Deus, Israel é a menina dos olhos de Deus, onde Deus fez uma promessa a Abraão e a cumpre em Israel para a glória do seu próprio nome. Mas haverá algo novo para a nação de Israel, do jeito que está, não ficará. Haverá algo novo para a igreja, porque do jeito que a igreja está, onde temos nos nossos dias verdadeiros imperadores, que fazem com que outros trabalhem para si, migrando, direcionando toda a arrecadação, a fortuna para um só homem. Isso não é outra coisa senão o sistema imperial dominante,
aleluia, onde nós vimos nos nossos dias homens amantes de si mesmo, homens dominando a igreja do Senhor como se fosse sua e como que nunca irão dar conta do que estão fazendo. Não vai ficar como está, pode ter certeza. E ao cristão, aquele que sofre, ao cristão, aquele que palmilha como um verdadeiro peregrino na face da terra, aquele que paga o preço da renúncia, preço do carregar a cruz, preço da dedicação, preço do confessar Jesus, para esse também não ficará assim. A redenção está próxima e há novidades. As novidades virão para uns mais cedo, para outros um pouquinho mais tarde e a outros talvez há um longo tempo. Mas o certo é que Deus está entrando com novidades, aleluia, nesta última geração. Podemos até dizer assim, nós já estamos sentindo as coisas afunilando, nós já podemos perceber o nosso raciocínio pelo contexto bíblico de todo o assunto escatológico. Entendemos que o anticristo pode sim já estar palmilhando nesta terra. As coisas estão tomando um rumo onde se perderá o controle, onde as coisas, pela permissividade de Deus, estão caminhando para o domínio do anticristo. Segunda coisa, Deus é soberano. Quando ele diz que haverá novidade, pode ter certeza que o que ele fala está falado. Ele ainda diz palavras verdadeiras e fiéis. Ele é absoluto. E ele usa duas palavras. E ele usa fiel e verdadeira. 2, número do testemunho. Ele está dando testemunho de que fará nova todas as coisas. Ele está dizendo que haverá rapidez em fazer nova todas as coisas. Porque quando está o fiel e o verdadeiro junto, se entende que são duas testemunhas, se entende que são dois, o número da rapidez. Por exemplo, diante da tipologia bíblica, os sonhos do faraó. Teve 2 sonhos, os das vacas e o das espigas. Os sonhos das vacas gordas e magras, espigas boas e secas, 2 vezes. Está aí a tipologia de que Deus está dando testemunho de que queiram os homens ou não queiram, ele vai fazer. E ai daquele que se opuser à vontade do Senhor. Lá no livro de Isaías 43, versículo de número 13, diz a poderosa palavra de Deus: ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. A parte B, C do versículo 13 é uma célebre frase falada no meio pentecostal que diz: operando eu, quem impedirá? Este versículo de 43 de Isaías, versículo 13, disse: antes que houvesse dia, antes da criação. Ora, Deus registra na sua palavra, que nós a estamos lendo hoje, agora no dia 13 de maio de 2018, aleluia, ele escreveu antes da fundação do mundo, algo que estamos lendo agora, no ano 2018 da era cristã, com erros de calendários para mais e menos 3 anos, é atualíssima. Aquele que diz, antes que houvesse dia, eu sou. Deus é existente, autoexistente, nós somos ab eternos, tivemos um princípio, todas as coisas foram criadas por ele. Por esse Deus que está dizendo, eu sou, e se ele está dizendo que vai fazer nova todas as coisas, apertem o cinto, segurem-se no banco,
porque ele vem, ele fará, e ai daquele que se opuser à vontade de Deus. E ele ainda diz no versículo 13, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando ele segura, segura mesmo. E quando ele opera, ninguém, absolutamente ninguém pode impedir. Os homens não podem mudar nada. Os homens não podem mudar os projetos de Deus, nada. Os homens não podem mudar absolutamente nada sem que haja, no mínimo, a permissividade do Senhor. Não pode impedir o agir de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, homem algum pode impedir o agir do Senhor. Faraó não pôde impedir o agir de Deus. Dizem os teólogos que aquelas 10 pragas que aconteceram no Egito, na época de Moisés, duraram cerca de 1 ano. Nós sabemos que as pragas, de maneira extraordinária, desconstruíram toda a crença dos hebreus em algum deus egípcio que pudessem estar crendo. E ainda o próprio Deus leva a nação de Israel, os hebreus, para o deserto, batizando-os no Mar Vermelho. Quando se abriu, eles cruzaram em terra seca, conduzindo eles por 40 anos de deserto. Deus fazendo isso para desconstruir tudo aquilo que tinha do Egito dentro do coração dos hebreus. O faraó não pôde ser impedido. O agir de Deus na nação de Israel não pôde ser impedido. Israel não pôde evitar mais tarde, aleluia, após as conquistas de Josué, após os juízes, após os profetas, ao surgimento dos primeiros reis, Saul, Davi, Salomão, aleluia, depois a divisão do reino, vieram reis do norte, reis do sul, reis de Israel, reis de Judá, e Israel não pôde impedir o exílio, aleluia, profetizado por Jeremias, profetizado por Ezequiel, profetizado, aleluia, por Daniel, profetizado por Isaías, entre outros tantos, e ainda os profetas menores. Israel não pôde evitar, Israel não pôde evitar impedir o exílio que deveria pagar, que deveria passar por negligenciar, aleluia, a orientação do próprio Deus. O plano da salvação não pôde ser impedido. O inimigo, por muito tempo, o inimigo, por longo tempo, através da humanidade e seus vários personagens, sempre achou que estava sabotando, estava impedindo, e até mesmo em Jesus, achando ele que cravando Jesus na cruz, ali estaria sucumbindo o projeto da salvação. Não sabia ele que Jesus era o Cordeiro Imaculado, que morreria por mim e por você, para nos salvar. O próprio Deus foi para a cruz. Aleluia. E o plano de Deus, o plano do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano da salvação não pôde ser impedido. Israel receberá o tratar de Deus. Nós já estamos na última geração, como diz a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 24, que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. A geração do nascimento da figueira. Agora, dia 14 de segunda-feira, Israel completará 70 anos de existência. Uma geração, 120 anos. Então, falta para se completar 120 anos, apenas 50 anos de uma geração. E é nesta geração que todas as coisas hão de acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém impedirá o trabalhar de Deus. Ninguém impedirá o que Deus tem de novo para a nação de Israel. Porque então Deus tem preparado para a nação de Israel
tribulação e grande tribulação. Falo, abrindo aqui um parêntese, que tribulação e grande tribulação não é para a igreja cristã. Não. O trabalhar de Deus para com Israel se dará em tribulação e grande tribulação, quando Israel então receberá o falso Messias, e nos primeiros 3 anos e meio romperá o acordo, onde então no primeiro 3 anos e meio perseguirá a igreja que ainda estará por aí por algum tempo, e no segundo período de 3 anos e meio, então o inimigo de nossas almas, o anticristo, perseguirá vorazmente a nação de Israel. E quando tudo estiver perdido para Israel, quando então se achar que haverá o fim para a nação, que se extinguirá a nação de Israel, Deus não poderá ser impedido, e a partir de então fará nova todas as coisas para a nação de Israel. Salvará Israel, porque Israel reconhecerá que Jesus já veio, que Jesus é aquele de 2000 anos atrás, para a glória do nome do Senhor. Aleluia! A igreja está sendo preparada. Louvado seja o nome do Senhor. E os projetos de Deus para a igreja não podem ser impedidos. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 8, diz a palavra do Senhor: conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém a pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A porta daquilo que é a igreja, aleluia, a porta daquilo que realmente é a igreja jamais será fechada, porque a igreja de Cristo, a igreja invisível, ainda que possamos considerar aleatoriamente denominações que estejam pregando a palavra do Senhor, onde se tem a presença do Senhor, a igreja sempre será invisível, sempre receberá o trabalhar de Deus, aleluia, e sofrerá também grande perseguição. A igreja do Senhor passará pela peneira, aleluia. Quando então, no período em que antecede o arrebatamento, grande perseguição, o grande trabalhar de Deus, onde Jesus arrebatará a sua igreja num piscar de olhos, 7 milésimos de segundo, aqueles que forem cheios do Espírito Santo e aqueles que tiverem um conhecimento de todo o conceito de Cristo, a ponto de alcançarem o arrebatamento da igreja. Digo aqui que cristão ou crente que não se importa com as coisas de Deus, crente ou cristão que negligencia o ensino, certamente ficará. Mas o trabalhar de Deus para a igreja é novo. Deus tem novidade para a igreja, e a nossa novidade é estar com os nossos ouvidos abertos, é estar com os nossos ouvidos atentos, porque já vai tocar a última trombeta. Aleluia! Algo novo está para acontecer. Ninguém pode impedir, ninguém pode calar a igreja, ninguém pode fechar a porta da igreja, ainda que se levantem leis, a igreja prevalecerá pelo sangue do Cordeiro. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na vida do cristão, ninguém. Pode até que esteja o câncer às portas, pode até que esteja a AIDS, pode até que esteja aí em um decreto do mal sobre a vida de um cristão, pode ser que até esteja aí um decreto para a morte, mas o Senhor faz nova todas as coisas, porque ninguém pode impedir o projeto de Deus na vida de ninguém. Ainda que possa estar passando por vicissitudes ou coisas, aleluia, que talvez seja para a sua derrota, Deus entrará fazendo nova todas as coisas, porque Deus é Deus
e operando Deus, quem pode impedir? Tem algo novo aí que não poderá ser impedido na vida da igreja. Tem algo novo aí que não poderá ser impedido para Israel. Tem algo novo aí que não pode ser impedido, seja o quadro que for, seja o quadro que quer que esteja pintado na sua frente. Deus fará algo novo em o nome de Jesus. Receba essa palavra e entenda que o nosso Deus, ele é absoluto, que aquela morte da cruz não foi em vão, que o sangue de Jesus não é em vão, que as coisas que ele faz não é em vão, que ele é poderoso, não só para suprir, não só para curar, mas também para realizar um grande e poderoso milagre, porque ele faz nova todas as coisas, e a palavra é fiel, e a palavra é verdadeira, porque quem está falando isso não é o irmão José, quem está falando isso é aquele que diz: essas palavras são fiéis e verdadeiras. É o nosso amado Jesus Cristo. E ele não é homem para que minta. Vem algo novo aí. Aleluia. Atente para as coisas que estão acontecendo. E entenda que queiram os homens impedir o trabalhar de Deus, jamais conseguirão. Porque Israel é de Deus. Porque a igreja é do Senhor. Porque os cristãos são do Senhor. O próprio Jesus diz: aquele que Deus me der, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Há promessas para Israel, há promessas para a igreja, e há promessas para você que está aí do outro lado, quando o autor da vida, aquele que morreu por mim e por você, diz: faço nova todas as coisas, em nome de Jesus.